Camada do inimigo. Ogum trabalha diretamente o auto-boicote. O inimigo, aqui no lugar de querer o seu mal. Não querer que você cresça, não querer que você expanda, não querer que você tenha sucesso, que você tenha conquistas, não querer que você acerte. Esses inimigos que você tem, eles estão no seu inconsciente e eles foram muito reforçados quando você chegou pelo seu pai, pela sua mãe, no ambiente que você foi forjado, as experiências que você teve, os traumas que você viveu. Então, o que você precisa saber? Existe intimamente em você partes suas, no seu inconsciente, que são contrárias a você. São elas que influenciam as suas escolhas. Cuidado com a palavra escolha. Eu peço humildemente que você amplie esse tema, que você estude esse tema, inclusive em outras aulas que eu dou. Muito cuidado com a palavra escolha, porque a nossa escolha tende a ser emocional. E as escolhas emocionais possuem uma possibilidade muito grande de serem equivocadas, e tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é você achar que está no controle das suas escolhas. Cuidado, a única coisa que eu falo é cuidado. Não tem problema nenhum você ter uma escolha emocional, ciente de que essa escolha ela é totalmente emocional. É só isso que eu peço. Só peço para você pensa na possibilidade de que as tuas escolhas não estão sob o seu controle. Você acha que está no controle, mas já existia uma base anterior em você que fez com que você escolhesse aqui. Dito isso, decisão. Você tem como decidir sobre as suas escolhas. A escolha é emocional, a escolha é inconsciente. Agora, a decisão é consciente. A decisão consciente, você tem como decidir sobre a escolha. Atrair essa vida, atrair essa situação, atrair esse parceiro, essa parceira, atrair isso. Escolha. Você acha que está no controle, mas não está. Mas você tem como decidir sobre aquilo que você atraiu. Você tem como decidir sobre o caminho que se apresenta, sobre a oportunidade que se apresenta. Você tem como se fechar ou se abrir para aquilo que chega até você. Então, você tem um poder de decisão sobre a vida que se apresenta. Isso é importante porque muito daquilo que chega para você precisa ter um critério de prioridades. A vida é abundância, abundante por natureza. Muito vai chegar para nós. Eu decido o que eu vou fazer com aquilo que chega. Eu decido aprofundar, eu decido priorizar, eu decido colocar mais atenção, eu decido negligenciar, desprezar, evitar, recusar, porque eu sou construtor de mim mesmo. Eu posso decidir parar, eu posso decidir isso. Então, em relação aos nossos inimigos internos, é você considerar que no seu íntimo tem partes contrárias e elas tendem a ser a tendência. A tendência é a vida te levar para o lugar de caminho conhecido. Se você reencarnou com grande oportunidade de trabalhar as suas sombras, se elas foram estimuladas e reforçadas pelos padrões dos pais que você teve, pelo ambiente que você foi forjado e construído, pelas experiências que você viveu e foi estimulada nessa encarnação e os traumas que carrega. É óbvio que na fase adulta, uma grande quantidade de partes dentro de você vão ser contrárias a você, porque você é a consciência encarnada que está propondo um caminho diferente, um caminho de honestidade consigo, um caminho de verdade consigo, um caminho de criar um destino mais leve, mais próspero, mais abundante para si, um caminho de uma relação mais equilibrada em todas as áreas da vida. Então, você é o construtor, você é o síndico do condomínio, você é o gerente do negócio, da empresa que você representa. Você vai propor um caminho melhor.
porque você é o eu do agora, aberto para as condições do agora, para a dimensão do agora. É natural que partes contrárias estejam ali. Se você ofusca isso, o inimigo te pega na curva. Ogum diz: o inimigo está aqui dentro. O inimigo que você experimenta fora, que é a traição, que é a situação de injustiça, que é a situação de humilhação, que é a situação de atrelamento espiritual, o inimigo que você experimenta fora é o inimigo que conscientemente você não experimentou aqui dentro. A vida em sua soberania, ela sabe a função dela. Ela vai entregar para você o que você precisa experimentar. Autoconhecimento nada mais é que você surpreender a vida. Nada mais é do que você não precisar se experimentar fora. A autoconhecimento é você decidir pelo seu destino, construir o seu destino. Não assim, quero essa casa, quero esse carro, e só quero gente boa na minha vida, e só quero gente que não seja invejosa. Gente invejosa, gente falsa, gente mentirosa. De alguma forma você vai ter que interagir com esse tipo de gente. Agora, a qualidade dessa interação depende de como você se posiciona nas situações e nas interações. Então, o que Ogum pede na camada do inimigo é isso. Como tivemos o Mulu, vamos ler os protocolos e contextualizar isso com a abertura de caminhos, com as defesas psíquicas, energéticas e espirituais. Esse tema, ele deveria ser uma constelação de abertura de caminhos e uma constelação de defesa. Eu quis trazer quase que uma constelação dupla para que validasse esse encontro desta noite e a gente pudesse aproveitar melhor esse encontro e você pudesse ter informações dessas duas formas. Né? A gente traz essa temática das imersões para não ficar uma aula de constelação pura do orixá. Então, o Ogum Komulu. Existem pessoas na sua vida que só tiram, sem nunca dar de volta. Então, começa a analisar aí aquela pessoa que empresta a roupa, empresta o livro e não te devolve. Que parte de você trava a conclusão do que você mesma começou? Aí, aqui está dizendo das janelas que você abre, o custo energético dessas janelas. Você já percebeu o autossabotamento crescendo aos poucos, sem que você reagisse? Tem gente que tem o sentimento de que ela quer prosperar, ela quer que o trabalho dela dê certo, mas ela tem ali um sentimento de que em algum momento alguém vai vir e vai tirar tudo, vai acontecer uma coisa ruim. O que é isso? Precisa investigar. Se você já consegue perceber e sentir isso, vai logo mexer nisso, vai logo consertar isso, porque isso vai acontecer, cara. É comum conhecer melhor quem está ao seu lado do que a si mesmo. Enquanto você está distraída para fora, os seus próprios padrões internos agem livremente. Então, é olhar para o outro considerando a expressão de si. O que o Mulu nos presenteia é sobre a autossabotagem e que a gente tem que reagir antes que isso aconteça. Então, no meu caso, é saúde, porque eu tenho a dificuldade de me amar, então eu preciso, se eu tiver um sentimento de que eu vou adoecer, algo nesse sentido, como que eu vou intervir isso? Já vou logo fazer o exame, tá por dentro dos exames. Mas se eu deixar minha parte auto-boicote, quer que eu morra logo. Área financeira, a mesma coisa. Você sente que você vai perder dinheiro, alguma coisa, vai logo se trabalhar. Tenha consciência, gente, que terapia holística não foi feita para ser corretiva, não. A gente trabalha com corretiva porque é o que demanda. Terapia holística, ela foi feita para ser quase que preventiva. Autoconhecimento é algo que economiza. Quanto custa uma sociedade errada? 50 mil, 70 mil, 100 mil? Quanto que custa adultos imaturos que não sabem conduzir um inventário juntos? Qual que é o tamanho de um desgaste emocional de um inventário de 10, 12 anos? Que pega as feridas lá da infância. Tá cada um agora com 70 anos e tá pegando
coisa atravessada de quando tinha 5, 6, 10 anos de idade, está se apresentando agora, com 70 anos de idade. Ter estrutura emocional, espiritual para lidar com as coisas é algo que tem que ser preventivo. Uma perda, sua vida está tudo boa, mas aí você não consegue lidar com a perda qualquer. Um roubo de alguma coisa, uma perda de um ente, uma coisa clássica. Camada da espada, Ogum e Egunitá. A espada é a nossa mente. É um poder, é uma espada. Ela pode machucar, ela pode ferir, mas você pode usá-la para abrir os caminhos. Você pode usar para se proteger, para proteger alguém. O fato é que ela é uma espada e ela está nas suas mãos. E se ela é sua, ela tem que estar no seu punho. Se você dá sua espada para alguém, você está dando o seu poder para alguém. Tem que tomar muito cuidado com isso. E legal que saiu Egunitá. Egunitá é o orixá da mente. É o orixá mais mental que tem na constelação dos orixás. Cada orixá tem as suas características próprias. Egunitá é exatamente o orixá da purificação. Então você consegue usar o seu mental para purificar, para ressignificar. Saiu os seguintes protocolos. Você já carregou alguém que, na verdade, deveria caminhar com as próprias pernas? Você usa clareza mental para se afastar de quem te atrasa? As suas relações mais próximas compartilham os mesmos objetivos que você? Viver a dois é um vínculo consciente. Os dois ganham, os dois perdem, mas juntos potencializam a própria evolução. Quando trouxe Viver a Dois aqui, se autoconhecer, inevitavelmente, passa pelo outro. Olhar para esse mundo com toda a diversidade que tem nele e compreender que essa diversidade permite você se autoconhecer. Então, nós, dessa época, né, em 2026, de 1980 para cá, nós vivemos assim uma revolução, uma mudança, uma transformação do mundo muito intensa. É sinal que somos espíritos muito rígidos que estamos nessa fase. De 1980 para trás, mudou pouca coisa e quando mudava era de décadas em décadas. A gente, de 1980, a gente mudou completamente até 2026. Nós estamos falando de 40 e poucos anos, é pouco tempo. Então, nesse mundo de mudanças, quando a gente olha assim para o mundo, nossa, mudou muita coisa. Por exemplo, tem muita gente que agora tem preconceito de inteligência artificial. Ela não consegue integrar-se na tecnologia, na nova forma. É uma resistência interna que aparece fora. Ah, eu não me dou bem com as tecnologias não se dão bem comigo. Se você está presente nesse momento, a tecnologia chegou, é algo que se você vai precisar, você vai ter que se adaptar. Se hoje a comunicação é pelo WhatsApp, se hoje você vai ter que aprender a mexer em algum site, alguma coisa, é uma coisa que você vai ter que se abrir. O que você precisa saber é que você vai usar a sua mente a seu favor, você vai usar para reforçar os seus preconceitos, as suas crenças. Então, dependendo de para onde você aponta a sua espada, você pode se prejudicar, prejudicar alguém. Você já carregou alguém que, na verdade, deveria caminhar com as próprias pernas? Se você já fez isso, dê comandos de purificação. Peça desculpas, peça perdão e deseja que aquela pessoa siga. Então, é olhar para a sua história, ver se você já se atrelou, já prejudicou alguém. Então, você pode se limpar mentalmente através de práticas, de afirmações, de desejos. Se você já ficou pendurado na energia de alguém, é uma oportunidade você tem esse poder mental para fazer isso, sem a presença da pessoa, porque muitas vezes a pessoa já morreu, ou você perdeu o contato. Às vezes você pode estar devendo para alguém que você já não sabe nem como pagar, ou ela já morreu, aquilo prejudicou-a. Então, procura fazer algum tipo de prática nesse sentido.
Você usa a clareza mental para se afastar de quem te atrasa? Aqui é uma decisão, porque quando você se afasta de alguém, você perde todas as oportunidades que aquela pessoa trazia. Então, a pessoa te atrasa. Se você ainda mantém um convívio com ela, você está autorizando que ela entre na sua vida. Esquece proteção. Se você rejeita sem dar para a pessoa uma oportunidade de melhorar, você também está se atrelando porque você não foi honesta, você não deu para ela a chance dela se melhorar. Muitas vezes a pessoa, ela pega a mente e entende que ela pode sair por aí fazendo o que bem quiser e acaba tendo vários tipos de prejuízos. Então, viver a dois é um vínculo consciente. É um vínculo de que a vida é mais tranquila sozinho, tem menos estímulos do que viver a dois. Então, você consegue sustentar viver a dois? Então, vou fechando aqui a camada da decisão. Eu acho que, como um todo, eu falei bastante da decisão na constelação de Ogum, é uma característica de Ogum. Aqui veio como Nanã, e quando a gente fala de decisão de Nanã, a gente considera muito a nossa ancestralidade, as nossas linhagens. Então, as decisões que você toma na vida, elas são validadas pela sua ancestralidade. Então, você decidiu fazer tal coisa, você tem as bênçãos da sua ancestralidade. É comum não ter, gente. Você não é privilegiada. É muito comum nós não termos nas nossas bases ancestrais as bênçãos para aquilo que a gente decidiu fazer. A mulher que decidiu viver o empoderamento feminino, dificilmente ela vai ter bênçãos na linhagem dela, muitas vezes ela tem inimigas por ela não estar sendo leal. O homem, a gente tem um histórico de homem muito sozinho, muito sofrido, muito triste, com muita dificuldade de compreender as próprias emoções. As nossas bases ancestrais, é muito difícil a gente encontrar algum ancestre bem resolvido. Muitos desencarnaram e morreram revoltados, muitas tiraram a própria vida. Então, na nossa base ancestral, é muito comum nós termos muitos ruídos nesse sentido, contrária a essa transformação. Então, você percebe assim, se tomar decisão para você é mais difícil do que deveria ser, é sinal que existe algum tipo de somatização. Aí, nessa somatização, pode ser ter vidas passadas, pode ter várias coisas. Mas, como estamos aqui com o Nanã, vamos considerar que essa somatização ela é ancestral. Então, os teus ancestres te presentearam como dádivas divinas da sua evolução, uma dificuldade de se posicionar e decidir. Então, a sua vida funciona em torno disso. Não é rompendo com seus ancestres que você vai curar isso. Você vai curar isso ressignificando. Você vai considerar que para eles foi difícil. Você vai contextualizar na sua condição de vida e vai passar a se curar, que é tomar decisões. Terapeuticamente, eu ganho ferramentas para tomar decisões. Ao tomar decisões, reverbera para minha cura ancestral. Aqueles que me amparam espiritualmente, ainda que tortos eles são a sua egrégora, eles te protegem, passam a se curar com o que reverbera a partir do movimento que eu faço na dimensão física. Então, Nanã traz, o seu corpo já revelou fases da sua vida que a mente não tinha processado. Aqui, Nanã convida você a olhar para o corpo, porque o corpo carrega muita informação ancestral. Você vê as informações genéticas que a gente carrega, são coisas maravilhosas de se estudar, de se compreender. Há quem diz que você pode desenvolver uma alergia por fruto de uma combinação genética da 14ª geração. É muito interessante. Esse corpo ele é muito inteligente, muito potente. Você já sentiu que carrega no corpo algo mais antigo do que esta vida? Você já experimentou uma cura acontecer primeiro no corpo e depois na mente? Veja que é o sentido inverso.
Muitas vezes a mente ela quer tomar esse lugar de ser a mestra. E esse é um grande equívoco, porque ela é a serva. A mente, até na camada da mente anterior eu deveria ter falado, na camada da espada, ela é a serva. Ela não é seu mestre. Ela tem que trabalhar a serviço do princípio feminino. O princípio feminino é o corpo. Nenhuma memória se apaga. No máximo pode ser ressignificada. Isso é fundamental. Nada se apaga energeticamente falando, mas tudo pode se transformar. No máximo pode ser ressignificada a favor da sua evolução. Iemanjá ensina o próximo passo dessa jornada, né? Trouxe um pouco de Iemanjá aí no contexto, temperando um pouco o protocolo. É isso, gente. Essa foi a constelação. Eu vou baixar aqui você baixa o PDF, né? Se você está atendendo alguém, você faz essa mesma coisa, você baixa o PDF. Aqui tem todos os protocolos que foram sorteados. Essas informações vocês baixando, vocês vão poder compartilhar com o seu atendido. Ele é como se fosse um relatório, né?